um juiz faria? Intimaria a pessoa, ainda que fosse na cadeia, para que regularizasse a sua peça de habeas corpus, para que então se colhesse a assinatura da pessoa. E eu vou contar uma história para você, que é a seguinte. Eu mesmo, na pressa, às vezes na correria, de noite, de madrugada, impetrando habeas corpus, montando os documentos, as peças que vão instruir o habeas corpus, eu mesmo já esqueci de assinar. E nesses casos, o desembargador do Tribunal de Justiça, ele, por meio da sua assessoria, ligava para nós para comparecermos no seu gabinete ou na secretaria do tribunal para o quê? Para corrigirmos, para emendarmos o nosso erro, em outras palavras, assinarmos a petição e o trabalho não ficava perdido. Eu insisto nesse ponto, o ministro Marco Aurélio tem sempre realçado que, dadas as características do habeas corpus, o juiz deve procurar suplantar essas deficiências formais, propiciando a convalidação do ato, a correção do ato, quando o caso, para que a substância do pedido seja apreciada e, enfim, decidida como de direito. Alguém mais tem alguma pergunta? Meu nome é Maurício. São basicamente duas perguntas. Primeiro, se é cabível decisão liminar em habeas corpus. Em caso positivo, se é cabível também no caso de habeas corpus preventivo. Perfeitamente. É perfeitamente possível a concessão de medida liminar em habeas corpus. E Maurício, você que é um estudante aplicado, deve estar se perguntando, mas no Código de Processo Penal não há em nenhum momento, ao contrário do que ocorre na lei do mandado de segurança, a previsão para a concessão da liminar. Então, como é possível conceder-se uma medida liminar? Vou contar para você. Quando eu comecei a advogar, já faz um tempinho, o Tribunal de Justiça de São Paulo não concedia medidas liminares. Entendia-se que no habeas corpus não há previsão legal para a concessão de medida liminar e, portanto, liminar não era concedida. E nós raramente pedíamos no Tribunal de Justiça medidas liminares. Esse entendimento é correto? Claro que não. O próprio Tribunal de Justiça, há muito tempo, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, já superou esse entendimento. E por que ele não era correto? Para falar por que ele não era correto, eu vou fazer uma pequena digressão histórica. 1964, irrompe o golpe militar de abril de 1964. Muito bem. Quando vem o golpe, tropas marchavam contra o governador de Goiás, Mauro Chaves. O governador Mauro Chaves, que era governador do estado de Goiás, corria o risco de ser preso por tropas militares. E se impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Gonçalves de Oliveira. E neste habeas corpus concedeu-se, pela primeira vez, medida liminar. E era um habeas corpus preventivo, porque ele ainda não havia sido preso. Concedeu-se a medida liminar sob um argumento que é irretocável. Se o mandado de segurança, que em regra tutela interesses, direitos menos importantes que o da liberdade, é possível conceder-se liminar, por que haveria de ser diferente no caso do habeas corpus, que tutela o bem mais importante do homem, que é a sua liberdade? Lembrem daquela história, a vida sem a liberdade não é nada. Sem a liberdade e sem a honra. Por que o habeas corpus não haveria de permitir a concessão de medida liminar? E a medida liminar foi concedida. E essa sua pergunta, ela me dá a oportunidade de esclarecer uma outra coisa importante. Por que se pede liminar em habeas corpus? Isso é um dado importante. Eu não disse que o habeas corpus deveria ser julgado rapidamente? Olha, ele deveria ser julgado rapidamente, mas na prática a coisa não é bem assim. E eu vou explicar
e eu queria que todos me ouvissem. Eu vou explicar a mecânica do funcionamento de um habeas corpus num tribunal. Como é que funciona? O juiz é a autoridade coatora. O juiz não me deu, André, aquela liberdade provisória que nós almejávamos para aquele cidadão. E o juiz é a autoridade coatora. Então eu peticiono, eu endereço a minha ordem de habeas corpus ao Tribunal de Justiça. Para citar um exemplo. O Tribunal de Justiça, eu protocolo o meu habeas corpus, ele vai ser distribuído a um relator. O relator vai pedir informações à autoridade coatora. Basicamente, ele vai perguntar, o advogado está dizendo isso e isso. O que o senhor tem a me dizer, senhor juiz de direito? Quero as suas informações. Não fala tudo isso, pede apenas informações, mas na prática o pedido de informações quer dizer, o que está acontecendo? É verdade, não é? Aí são pedidos de informações. Então, vai para a mão do relator. Do protocolo até o relator, um dia. Tem que botar capa no processo. Outro dia. Aí vai para a mão do relator. O relator examina. Tem que pedir as informações, assinar um ofício. Ele assina muitos ofícios. Assinar no outro dia. Já se passaram uns 3, 4 dias. Lamentavelmente assim. E o sujeito preso. Aí assinou o ofício das informações. O réu está preso lá em... Dá uma cidade aí. Em Diamantina. Mas podia estar preso em Venceslau, presidente Venceslau. Podia estar preso em Xiririca da Serra, que hoje é Eldorado Paulista. Até o ofício chegar lá no interior. Até o juiz receber o ofício e respondê-lo. Já foram aí uns 15 dias, meus amigos. Os autos com as informações são encaminhados para a Procuradoria-Geral de Justiça. Vai à Procuradoria-Geral de Justiça. Muitos habeas corpus. Sobrecarga de trabalho. Leva uma semana para a emissão do parecer, se o Ministério Público concorda ou não. Volta da Procuradoria. Vai às mãos do relator com os autos do processo já formados. Vai julgar daí um mês e meio. Por isso que nós pedimos liminar. Porque embora ele seja rápido, e falar para os padrões da justiça brasileira que julguem um mês e meio, até que é rápido. Mas não quando se trata do habeas corpus. Aqui o meu registro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre são exemplares. Julgam em 10, 15 dias habeas corpus. Dou meu testemunho disso. Já o Tribunal Regional Federal de outras regiões, eu educadamente não vou falar quais, já as coisas se eternizam. Então aí é que desponta a importância do pedido liminar. Porque no despacho liminar, o desembargador, o ministro do STJ ou o ministro do Supremo Tribunal Federal, aí em 3, 4 dias ele vai, evidentemente, lançar a sua decisão. Por isso é muito importante, como é mesmo o seu nome? Por isso é muito importante, Maurício, você amanhã quando se tornar advogado, que quando nós pensamos em ter um provimento em caráter liminar, um provimento cautelar, é importante que nós, ao impetrarmos o habeas corpus, nós o instruamos da forma mais completa possível, de preferência até com cópia integral da ação penal. Porque neste caso, até as informações podem ser dispensadas. As informações, o pedido de informações não é obrigatório. Se você juntou cópia integral da ação penal, é muito comum o desembargador, o relator, quem quer que seja, o ministro, dispensarem as informações. Com isso, Mauro, você facilita o exame da matéria pelo relator, fica mais fácil de ele conceder a liminar, se for o caso, e de outro lado, você contribui para a celeridade do procedimento juntando todas as peças do processo, de modo que ele vai poder ter uma cognição dos fatos bastante clara. Tá bom? Alguma outra pergunta? Meu nome é Henrique. Eu gostaria de saber se há desistência no habeas corpus.
Henrique, muito boa a sua pergunta. É perfeitamente possível nós desistirmos do habeas corpus, por várias razões, Henrique. Primeira razão, você impetrou seu habeas corpus, mas no meio do caminho se convenceu que a sua tese não é boa, ou que você precisa melhorar seu habeas corpus. Você pode desistir. Segunda razão para a desistência do habeas corpus, a perda do objeto. Vamos admitir o seguinte, você como advogado impetrou um habeas corpus em favor da Mônica e no meio do caminho, a Mônica estava presa, o próprio juiz a soltou. O objeto do habeas corpus era a concessão da ordem para que ela fosse solta, mas o juiz já a soltou, perdeu o objeto. Você pode desistir perfeitamente. É legítimo que se desista do habeas corpus, neste caso, pela perda do objeto. Eu recentemente tive um caso em São Paulo, em que o juiz havia decretado a prisão preventiva de um estrangeiro. O Tribunal Regional Federal, por um dos seus mais ilustres juízes, Dr. Márcio Mesquita, ele concedeu medida liminar para soltar a pessoa. 10 dias depois, o juiz federal que havia prendido a pessoa decretou novamente a prisão. Neste caso, o meu primeiro habeas corpus tinha o seu objeto prejudicado, porque ele já estava preso por força de outro mandado de prisão. Então, eu desisti do primeiro habeas e impetrei um segundo habeas. Tá claro? Alguma pergunta a mais, pessoal? Então vamos, por favor. Bianca, meu nome. Bianca. Professor, quando a gente fala em habeas corpus, todo mundo vislumbra só a matéria criminal. E nós sabemos que também a justiça trabalhista, eleitoral e militar tem jurisdição para julgar. E até né? a civil. Civil também para julgar. Você pode imaginar uma hipótese de prisão por dívida de alimentos? Uhum. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Tá. Tá bom? Aí depois eu queria saber algumas peculiaridades. Nós vamos falar sobre isso, tá Tá bom? ok, obrigada. Bom, uma pergunta, uma questão importante que nós não falamos, mas que eu vou falar agora, é o seguinte. Eu impetrei o habeas corpus, as informações foram requisitadas, vieram aos autos e o parecer do Ministério Público é contrário à concessão da ordem. Vocês sabem, no Tribunal de Justiça, quem julga o habeas corpus normalmente são 3 desembargadores. À exceção, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, as câmaras criminais conjuntas é que julgam o habeas corpus. Então, você tem um número maior de julgadores. Mas, normalmente, são 3 desembargadores que julgam o seu habeas corpus. E você tem o relator. Os outros 2 desembargadores não conhecem a matéria. Neste caso, como você tem um parecer contrário, é de bom alvitre que você possa sustentar oralmente. O que quer dizer sustentar oralmente? No dia do julgamento, você se inscreve para a sustentação oral. Você vai sustentar, você vai defender, usando do direito de falar na corte, no tribunal, a tese do seu habeas corpus. Você tem 15 minutos para falar. E isso é importante porque com a sustentação oral da tese constante do habeas corpus, você pode chamar a atenção dos outros 2 juízes. Sabem todos vocês que cada juiz tem as suas peculiaridades, tem a sua forma de pensar. Há juízes mais liberais, há juízes menos liberais. Então, se o seu juiz é um juiz mais duro, mais conservador, mais punitivo, você vai sustentar oralmente para despertar a atenção dos outros juízes que integram a turma julgadora. No Supremo Tribunal Federal, quando uma turma vai julgar o seu pedido de habeas corpus, os 5 ministros julgam a matéria. O quórum mínimo é de 3 no Supremo Tribunal Federal. Idem no Superior Tribunal de Justiça. Há casos, porém, no Supremo Tribunal Federal, em que o habeas corpus é julgado pelo Pleno, pelos 11 ministros que vão tomar parte
deste julgamento, não é? Mas eu faço esse registro da sustentação